Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está nos vendo pela primeira vez, saiba que eu sou um consultor na Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, mentoring, assessment e também planejamento de pré-aposentadoria. Nossa empresa foi fundada em 1979. É a segunda empresa mais velha do país na execução de projetos de outplacement. E desde 1986 que desenvolvemos um trabalho que nós chamamos de in-placement. Isto é, nós procuramos reinventar a vida daqueles executivos que tem talento, que tem competência, que tem estabilidade emocional, mas que vem perdendo o seu ânimo, seu nível de energia, sua motivação, pelas mais diferentes razões. E em todos esses casos, como tenho dito, como tenho apregoado, em todos os nossos clipes, nós temos obtido um sucesso invejável. Portanto, se a sua empresa eventualmente necessitar de projetos de outplacement individual ou em grupo, ou de qualquer um outro serviço prestado pela Gutenberg Consultores, nós ficaremos muito felizes em visitá-lo ou também recebê-lo em nossas instalações, com a maneira de você até avaliar a empresa Gutenberg Consultores. Eu tenho com certa frequência produzido clipes que tratam sobre os problemas mais críticos do país e de nossas organizações. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista educacional, do ponto de vista econômico e até mesmo do ponto de vista moral e espiritual. Recentemente, fui convidado para participar de uma reunião, palestra, discussão com um grupo de altos executivos de uma das melhores instituições acadêmicas do país. Naquela ocasião, todos os participantes manifestaram preocupação com a crise de liderança. Uma crise de liderança que está em todo tipo de organização, privada, pública, ONGs, etc, etc, etc. E, durante aquela nossa discussão, eu procurei mostrar ou discutir com aquele grupo alguns princípios de liderança que eu considero relevantes. Principalmente quando nós estamos diante de uma grave crise de liderança. A bem da verdade, e falando com toda a convicção e honestidade, hoje são raríssimos os líderes do país. Aqueles que se apresentam como verdadeiros líderes são mais marqueteiros do que qualquer outra coisa. Na verdade, muitas vezes eles se parecem com um saco cheio de vento, que no momento em que você espeta um alfinete, ele se esvazia com a maior naturalidade. Isto é, o marketing é mais forte do que o conteúdo. Então, ao discutir este assunto naquela instituição, eu trouxe à tona alguns dos princípios de liderança que gostaria de apresentar para você, para a sua reflexão, para a sua discussão e até mesmo para o seu crescimento profissional. Eu acredito que um dos princípios de liderança para os dias atuais passa pelos seguintes pontos. Primeiro, nós precisamos de líderes em todos os níveis de uma organização que se comportem como verdadeiros donos de seus negócios. É o que o americano chama de entrepreneur. Isto é, cada seguidor ou cada subordinado, ele precisa ter a mentalidade
de que ele é o dono daquele negócio ou daquela instituição onde ele ou ela trabalha. É verdade que muitas vezes, em função dessa crise de liderança, os gestores não falam abertamente, com tamanha clareza, sobre a importância desse ponto. Agir como dono do seu próprio negócio. Eu me lembro que desde o meu primeiro emprego nas lojas paulistas, como um pacoteiro, na cidade do Açu, no Rio Grande do Norte, aos 12 ou 13 anos, meu pai sempre me dizia: meu filho, comporte-se como se você fosse o dono das lojas paulistas de sua cidade. É tanto que aos 15 anos, eu era o responsável pela abertura e pelo fechamento da loja, e ela sempre estava impecável em todos os momentos, ao ponto de um amigo de meu pai, que era também um empresário deste mesmo segmento de tecidos, pedir para que papai me tirasse das lojas paulistas e colocasse na sua loja. E a partir dos 15 anos, eu comecei a gerenciar aquela loja de um executivo, de um empresário por nome José Dias. E aquele senhor se tornou para mim uma espécie de pai naqueles instantes difíceis da minha vida e da minha juventude. Eu sempre procurei me comportar como dono. Eu limpava a loja, eu preparava os cavaletes, eu recebia as pessoas, eu fazia tudo aquilo que eu deveria fazer, apesar de não ser um dono, ser um assalariado. Então, este é o primeiro ponto, eu acredito que é o mais importante. Pensar como dono, agir como dono, é pensar a longo prazo, é ter uma visão de longo prazo, é ter a sensação de que você está trabalhando numa organização que lhe proporciona novos desafios, novas oportunidades, não apenas do crescimento hierárquico, mas sobretudo que lhe oferece a oportunidade de renovação todas as manhãs. Um segundo princípio que eu considero de vital valor é: os verdadeiros líderes, eles inovam a cada manhã. Eles criam e, sobretudo, eles simplificam. Por quê? Porque as nossas organizações muitas vezes estão engessadas pela burocracia. Para você tomar uma decisão, muitas vezes você tem de se cobrir e distribuir e-mails para uma dezena, umas centenas de pessoas. Porque você tem medo de errar, você tem medo de ser censurado, você tem medo de ser criticado. Isto é, o computador que veio para libertar o homem dessa quantidade de papéis, o volume de papel que circula na organização é muito maior. Portanto, o líder verdadeiro, ele incentiva e encoraja a inovação e também a reinvenção. Não apenas dos produtos, dos negócios, dos processos, das suas políticas, mas sobretudo do próprio homem. De nada vale você ter uma máquina caríssima se por trás dela não existe uma cabeça pensante. Esses elementos também buscam ideias novas todos os dias. Daí porque ele precisa olhar para o mundo lá fora. Hoje, a época do executivo que olhava apenas para o seu próprio umbigo, para a preservação de sua própria posição, é um homem de poder. E este homem, se ele não muda o seu comportamento, se ele não muda a sua maneira de ser e de pensar, ele tem de ser dispensado imediatamente de uma ou das organizações. Caso contrário, ele vai matá-la, sufocando-a pela burocracia, pelo medo, pela aversão ao risco, entre tantas e tantas outras as questões. Um outro ponto, um outro princípio diz que esses líderes, eles são curiosos. Eles querem saber tudo sobre todos e todas as coisas.
Portanto, eles pensam em profundidade, eles olham distante e eles trazem para dentro de sua organização todas aquelas coisas que vão fortalecer a empresa ou as empresas que dirigem. Isto é muito importante, principalmente na era da quarta revolução industrial, onde o globo está sendo virado de cabeça para baixo. Eu estava ouvindo recentemente, por ocasião desse encontro que tive com esses diretores desta grande instituição financeira, que na medicina, há pesquisas que modificam a maneira dos indivíduos agirem em apenas 90 dias. 90 dias para você fazer um tornarão, de uma mudança no conceito da medicina, da biologia, etc, etc. Isso significa, portanto, que eu e você devemos ser curiosos sobre tudo e sobre todas as coisas, de tal forma que não venhamos sucumbir ou ser atropelado por essas mudanças abruptas, rápidas, complexas e que modificam todo o cenário da sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do trabalho, da natureza do trabalho, da forma como as pessoas trabalham, como elas são contratadas. Imagine hoje no processo seletivo. Muitas vezes o processo ele é todo feito via o seu computador, o seu iPad ou o seu telefone. As entrevistas iniciais, os testes psicológicos. E você se passa por essas etapas e vem para a entrevista final. Só lá é que você vai conhecer a pessoa com a qual começou a conversar. Isso era inimaginável alguns anos atrás. Como é importante este contato pessoal. Hoje, isso é tudo feito pelo computador. Portanto, nós devemos ter o conhecimento não apenas dos processos, mas da tecnologia. E quanto mais eu tiver curiosidade sobre a nanotecnologia, quanto mais eu tiver curiosidade sobre a física, sobre a química, sobre a medicina, sobre a engenharia, sobre o direito, sobre a administração, maiores são as minhas chances de sobreviver em mercado tão competitivo. Uma outra coisa que eu acho importante como princípio para você que é um líder, não importa se você é um supervisor, se você é um coordenador, se você é um gerente, um diretor, um vice-presidente ou até mesmo um presidente, eu acredito que um dos princípios substanciais para a expansão e para a sustentabilidade de um negócio é você trazer as pessoas melhores do que você para dentro de sua organização. Não apenas melhores, mas que pensam diferentemente de você. Naquele debate que tive com esses diretores da universidade, eles me perguntaram qual era a minha avaliação, ou qual era a minha visão ou opinião sobre o seguinte assunto. Se uma empresa deveria movimentar internamente aqueles elementos mais velhos, conhecidos como prata da casa, ou trazer pessoas novas. Eu disse, olha, em princípio eu sugiro que vocês invistam naqueles elementos que são importantes, que estão aqui dentro. Mas, algumas vezes vocês terão de ir ao mercado e procurar pessoas que pensam diferentemente de você. Porque senão a sua empresa pode morrer de entropia porque não há oxigenação. E você, ao trazer essas pessoas, você tem de trazer pessoas que são melhores do que você em tudo. Até porque você não é melhor em todas as coisas, apesar de que encontramos muitas vezes executivos, empresários que acham que eles se consideram, aliás, os pais de Deus. Eles sabem tudo, eles têm resposta para tudo. Mas no fundo, são executivos fracos, frágeis, porque eles não têm a coragem de ouvir o conselho de outras pessoas. E é importante que um executivo de primeira classe tenha os seus conselheiros, tenha os seus mentores, tenha os seus gurus, tenha os seus oráculos. Eu não posso compreender um homem numa posição de destaque que não ouve outras opiniões, principalmente
aqueles que pensam de forma diferente. Um outro ponto que eu considero muito importante no exercício da liderança é a sua capacidade de enfatizar, de perseguir e insistir em padrões elevados, em todos os sentidos. A palavra excellent ou excelente significa o quê? Ser superior a. Ser superior a, isto é, um mandamento quase que divino, em que o homem tinha de sobrepujar a si mesmo a cada dia. Ele tem de melhorar a sua condição de vida, ele tem de melhorar a sua maneira de se vestir, de falar, sua maneira de fazer apresentações, sua maneira de se relacionar, que é o conceito hoje do relacionamento, do relacional, a inteligência relacional. Ele tem de melhorar a execução do seu trabalho, ele tem de melhorar o seu produto, ele tem de melhorar as suas estratégias de negócio, enfim, ele tem de ser excelente a todos os outros ou fazer com que a sua organização se torne superior a tantas outras. Na verdade, esse tipo de atitude, de você sobrepujar a cada dia os seus padrões, é o que torna empresas como a Johnson, como a 3M, como a Cargill, como a Dow, como a Basf e como tantas e tantas outras empresas, empresas centenárias. E na verdade, essas empresas investem maciçamente na capacitação de liderança de seus seguidores. Outro ponto que eu acho importante para o líder nos dias atuais é ele enfatizar a necessidade de que as pessoas precisam pensar em coisas grandes, em negócios grandiosos, em produtos fabulosos, em capacitação gerencial extraordinária. Porque, caso contrário, a tendência humana é nos acomodarmos. Eu creio que a sociedade moderna tem grandes exemplos. Por exemplo, o Jeff Bezos, da Amazon, que começou um negócio pequeno e hoje fatura acima de 50 bilhões de dólares. E mais, ele agora deu entrada, ou já conseguiu a patente de uma espécie de Zeppelin, em que ele vai funcionar como uma espécie de centro de distribuição a 150 a 350 metros de altura, e os seus produtos serão entregues nas residências por meio dos drones. A mesma coisa está acontecendo agora com a Walmart, que vai brigar pau a pau com a Amazon na distribuição usando sistemas parecidos. Então vamos dizer, se você não pensa grande, se você não pensa diferente, e se você não faz com que a sua equipe se torne uma equipe coesa e pense grande também, você não vai a lugar nenhum. Daí porque eu sempre repito a frase do grande psicólogo William James, da Universidade de Harvard. Eu descobri ao longo da minha vida que o homem tem um poder extraordinário. E qual é esse poder? O poder da mente. Você tem aquilo que você pensa que é e que tem. Se você pensa pequeno, você nunca vai sair da choupana. Mas se você pensa grande, você vai morar no palácio. Se você pensa pequeno, você nunca vai ter algo maior do que uma banca de jornal. Se você pensa grande, você vai ter uma grande editora, você vai ter um grande centro de distribuição de livros, de revistas, etc, etc, etc. Portanto, compete ao líder incentivar, desafiar, motivar os seus subordinados para que também eles pensem grande. E existem outros princípios que não são menos importantes, como por exemplo, o líder deve agir com rapidez, principalmente numa sociedade veloz, numa sociedade que está correndo freneticamente.
E se ele não correr, ele vai ser deixado para trás. Como diz a sabedoria popular, o caranguejo que fica parado na praia, a onda o carrega. E é isso que acontece quando o executivo fica paralisado. Para relembrar a você o provérbio italiano, tantas vezes por mim repetido. Todo dia uma gazela acorda quando o sol desponta no horizonte e ela sabe que tem de correr, de ser mais veloz do que o leão. Todo dia, quando o sol desponta no horizonte, o leão sabe que ele tem de correr com maior velocidade do que a gazela, porque se não correr, ele fatalmente morrerá de fome. Todo dia, quando o sol nasce no horizonte, não importa se você, diretor, presidente, é uma gazela ou se você é um leão. O melhor é que você comece a correr. E correr muito rápido. Uma outra coisa importante também é que os líderes inspiram os seus subordinados não apenas a conseguirem resultados, mas também a ter obsessão pelos seus clientes. Eu entrevistei recentemente uma executiva no clipe do Gutenberg. E ela dizia que ela tinha verdadeira paixão por conhecer as pessoas. E que ela tinha ido, inclusive, estudar a psicanálise para compreender a alma humana. E este é um ponto importante para um líder. Você tem de ler as pessoas pelo seu semblante, pela sua gesticulação, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de ficar quieto, de manter a sua boca fechada, de ouvir, de caminhar, de se levantar, de comer, de beber, etc, etc. E para isso, e é isso que vai dar a você a competência de saber ler, de saber compreender quais são as necessidades dos seus clientes internos e externos. Ou, se você preferir uma palavra mais moderna, um stakeholder que compreende toda a comunidade. E, por último, eles não vacilam. O líder verdadeiro, ele não vacila. Ele pensa, ele consulta os seus assessores, conselheiros, mentores, não importa, mas ele não fica remoendo as coisas por muito tempo. Ele não tem o hábito de constituir comitês e comitês e comitês, porque sabemos que quando os comitês são organizados, eles são organizados para que ninguém assuma responsabilidade, para que ninguém tome decisão. E é isso que atrapalha o mundo dos negócios. O verdadeiro líder, ele sabe determinar o momento exato de mandar trocar a trombeta para que o exército acorde, se levante e se ponha a correr. Eu pergunto a você que está na liderança, não apenas de uma organização, mas até mesmo de si mesmo. Você tem essas competências? Você age assim? Você verdadeiramente age assim? Se você não age, desculpe-me, mas eu quero lhe sugerir. Comece a andar. Comece a perseguir essas competências. Porque caso contrário, muito em breve, você será demitido. E a última coisa que eu gostaria que acontecesse a você. Eu gostaria que você multiplicasse o número de pessoas na sua empresa, os volumes de suas vendas, os produtos que você coloca no mercado. Mas que você também adquira a reputação de um líder invejável, de um líder que a sociedade deve imitar. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Se você quiser, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E como eu tenho insistentemente dito nos meus clipes, todo esse meu trabalho, toda essa minha paixão pelo trabalho que eu faço, é para beneficiar você e a sua carreira. Porque, como sempre digo, se você tem na sua constituição o DNA de Deus, você nasceu
para fazer uma grande obra, para você deixar um grande legado. E se você não fizer, você pagará um altíssimo preço, porque você será cobrado pela sua displicência, pela sua acomodação e pela sua irresponsabilidade. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!